Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um programa Vida e Saúde. Você é bem-vindo aqui comigo. Eu quero fazer parte da sua vida aí nos próximos 30 minutos, mais precisamente 28 minutos. E eu gostaria que você prestasse atenção na sua vida e como você pode levá-la de uma maneira mais saudável. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino na área da saúde. Mas antes, reflete comigo nesse trecho tão bonito e inspirador do livro Mananciais no Deserto. O Senhor cumprirá até o fim os compromissos assumidos nas promessas que Ele nos faz. O que quer que Ele tome nas mãos, Ele executará. Assim, as misericórdias passadas são garantidas para o futuro e são razões verdadeiras para continuarmos a clamar a Ele, a mais ninguém. Que Deus te abençoe nesse dia. Coloque os seus anseios, os seus sonhos, as suas inquietudes todas nas mãos de Deus, porque Ele é poderoso. E o programa de hoje está trazendo para você também uma receita maravilhosa. Hoje eu vou te ensinar a fazer bolo de milho com coco. Dá uma olhada no nosso resultado final aqui e já vai ficando com água na boca, porque você também pode fazer aí na sua casa esse delicioso bolinho de milho. Anota aí os ingredientes dessa receita e vai se preparando para ver qual é o melhor horário para fazer essa receita. 2 latas de milho, eu já tirei o líquido, tá só o milho escorrido aqui. Vou usar também 2 copos de leite de coco, 1 copo de açúcar demerara, 4 colheres de óleo de coco, também 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento de bolo, 200 gramas de coco ralado, meia xícara de amido de milho e um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal. Esses são os ingredientes do nosso delicioso bolo de milho de hoje. Se você não pode anotar agora, não se preocupa, pode pegar essa receita lá no blog e, aproveitando estando por lá, dá uma zapeada lá para ver o que tem de receitas diferentes para você preparar aí na sua casa, receitas saudáveis para você embelezar a sua mesa e também a saúde da sua família. Combinado? E para falar sobre o assunto de hoje, que é o empoderamento feminino na área da saúde, a gente está aqui com 2 especialistas da área da saúde, bem diferentes áreas, mas que têm abrilhantado o nosso Outubro Rosa aqui. Quero agradecer primeiro a doutora Estael por estar aqui com a gente mais uma vez. Prazer. E vamos falar de um assunto bacana. Muito que bom. Você também teve que desenvolver na sua vida, né, Estael? Com certeza. Também temos aqui a Estela, que é psicóloga. Obrigada pela participação também, Estela. Obrigada, é um prazer estar aqui. E hoje a gente vai falar mais ainda sobre como o autoconhecimento e também a força que a gente precisa buscar pode melhorar a nossa questão profissional também. Na área da saúde especial, você que é médica, você que é enfermeira, você que é psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira. Olha, são tantas as áreas, eu citei apenas algumas aqui. Vocês estão lembrando de mais alguma, assim, de imediato? Nutricionista, fonoaudióloga. Muitas as profissões na área da saúde que podem ser lideradas por mulheres maravilhosas. E hoje eu queria saber o seguinte: vocês acham que realmente a mulher ganhou poder na área da saúde? Eu poderia dizer que dentro da área da enfermagem, falar do empoderamento seria quase que uma redundância, porque a profissão quase que nasceu com as mulheres. Exatamente, a profissão ela é... Quase não, ela nasceu. E ela é predominantemente ocupada por mulheres, né? Nós temos aí ainda um número muito expressivo de mulheres em comparação ao número de homens que ingressam na carreira da enfermagem. E nos nossos primórdios, como você mesma disse, nós fomos aí conduzidas por mulheres e então é uma profissão que o empoderamento feminino ele é presente sempre. Na questão da liderança, na questão da execução, do cuidado. Então, acho que se tem uma profissão que a gente se sente mesmo ali, dona da situação, é enfermagem. Né? Psicologia é o mesmo caso, será, Sim, Estela? Tem uma predominância aí das mulheres, né? Mas também temos alguns homens. Embora falem que a gente fale demais, as mulheres também sabem ouvir, viu, gente? Sabemos ouvir, sim, aprendemos essa escuta, né?
E a mulher tem ganhado esse espaço, né? A gente vê até historicamente que não só essas profissões que já têm a participação mais da presença feminina, mas ela passa de um espaço, talvez, onde ela não é tão ouvida, não consegue desenvolver suas potencialidades e as suas habilidades. E a gente vê que esse cenário tem mudado. Ela tem tido mais voz, esse autoconhecimento de falar, não, eu desejo me realizar nesta profissão, nessa área. E a gente vê a área da saúde aí cheia de mulheres cuidando, né? Eu acho que é uma característica muito da mulher. Olha só, eu estou recebendo aqui alguns dados importantes. Cerca de 4 milhões de mulheres atuam na área da saúde aqui no Brasil. E algumas carreiras como fonoaudiologia, nutrição, serviço social, enfermagem, saúde bucal e psicologia, a gente tem um percentual de mulheres atuando de cerca de 80%. Realmente a mulherada tá nessa área também dominando. Agora, isso não é um assunto atual. A gente percebe assim até pelo o histórico da enfermagem, usando como exemplo aqui, mas a gente percebe também que as mulheres estão se especializando mais. Sai um pouco daquela coisa a mulher tem um talento nato e ela está buscando, elas estão mais pesquisadoras também, elas estão buscando se aprofundar, se especializar mais também. Na década de 80, quando eu concluí a minha faculdade, a minha graduação, nós tínhamos praticamente 2 cursos que você podia optar como pós-graduação. Você tinha a enfermagem obstétrica, que é aquela que você vai cuidar de gestantes, da mãe, do bebê, e você tinha a enfermagem médico-cirúrgica. A maioria das colegas optavam pela obstetrícia. Então, já é uma área que realmente você tem uma quantidade de mulheres atuando muito maior do que homens, né? Enfermeiros obstetras. E depois, com o passar do tempo, nós fomos vendo que as áreas foram ampliando. Então, você não tem hoje só essas duas. Você tem a oncologia, você tem a parte de saúde coletiva, você tem tantas home care. Então, você tem um leque tão grande que isso também fez com que agregasse à profissão o personagem masculino. Porque a gente acabou abrindo tanto que aí você consegue abarcar, né? Não só existe as mulheres, uma necessidade, isso, quanto os homens. Mas assim, a gente se sente mesmo com aquela carga de chefiar, de você coordenar, de você conduzir uma equipe grande, né? Então, realmente é uma profissão em que nós temos uma condição assim de dizer que a gente sente esse empoderamento, né? Vou começar a nossa receita aqui, porque eu quero comer e bater papo com essas mulheres poderosas aqui. Estou adicionando então aqui ao liquidificador 2 latinhas de milho em conserva. Você pode usar o fresco, que fica muito melhor a receita. Não sei se é época de milho aí na sua casa, não sei se você está assistindo o programa pela internet, já passou algum tempo, de repente é inverno, não tem milho. Então dá para usar o milho de latinha. Se você tiver acesso ao milho congelado, muito melhor ainda, porque aí ele não vai ter conservante nenhum, tá? Então aquele milho congelado que você compra no saquinho é ainda melhor aqui nessa receita do que o milho em conserva. Estou usando também agora uma xícara de açúcar demerara, que obviamente pode ser substituído pelo seu adoçante de preferência. Agora, vou colocar 4 colheres de óleo de coco. Esse bolo não vai margarina, não vai manteiga, não vai leite de vaca. Também adiciono aqui o amido de milho. Meia xícara de amido de milho. E agora, leite de coco. 2 copos de leite de coco. Deixa eu mexer bem aqui para ele não ficar nenhuma polpa aqui desperdiçada. Isso aqui eu ainda adiciono uma pitadinha de sal. Gente, eu amo bolo de milho. Vocês gostam também? Muito
muito bom. Aliás, é difícil uma receita com milho que seja ruim, né? Uma pitada leve, só pra dar aquela temperada mesmo. E aí é bater. E a minha dica pra você é não bater muito não, dá só aquela triturada, vocês viram? Não durou nem 10 segundos. Verdade, bem rápido. Ela dá aquela triturada, ó, porque eu quero sentir os pedacinhos do milho. Senão a massa também fica muito mingau, mingau assado, né? Então a gente quer um bolo com fibra. E aí usando o bolo eu vou colocar, eu não bati o coco, justamente porque eu quero os pedacinhos de coco. Eu acho que esse bolo vai ser pequeno, deixa eu ver, tem um grande aqui. Ó, olha, ele tá pedaçudo ainda. Bolo que ajuda também no funcionamento do intestino. Não tem glúten, olha aí outra vantagem. Adiciono então o coco ralado e aí eu vou tomar cuidado de deixar um pouquinho aqui pra eu enfeitar meu bolo. Claro. E aí mexe com cuidado esse bolo aqui. Enquanto isso, meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Eu vou preparar também uma assadeira. Eu fiz aqui duas versões para mostrar para você. Uma com uma assadeira com furo no meio e outra uma assadeira no formato de pão. Mas esse bolo rende bem, então você pode usar uma assadeira retangular ou redonda de mais ou menos 20 centímetros, 20 por... não sei a medida que você tem aí. Hoje em dia tem tantos tamanhos de assadeira, né? Um tabuleiro como esse aqui. Deve ter uns 20 por 30. Esse coco você mistura só para incorporar na massa. Você viu, né? que, olha, já mudou a textura? É bem suave. Uhum. E se a gente bate o coco, ele acaba meio que desaparecendo aqui na massa também, na receita. Esse é aquele bolo que a gente quer sentir os pedaços, uma textura bem rústica. Por último aqui veio o fermento de bolo. Fermento químico. E aí sim a gente vai mexer mais delicadamente para não tirar o efeito dele. Eu vou girando para pegar toda a parte que está para baixo. Coloco para cima. Tá aqui. Agora essa mistura vai para o forno e a gente vai assar o bolo por mais ou menos 30, 40 minutos até ele começar a ficar dourado. E não se preocupa se ele der uma leve murchadinha não, porque ele é aquele bolo com uma textura um pouco mais densa, ele não fica aquele bolo fofo não. Então não tem problema se ele não ficar... A forma precisa untar, Teru? Tá untada, desculpa, esqueci de avisar, bem lembrado, Stael. Eu untei ela com um pouquinho de óleo, porque a minha forma já é antiaderente, mas se você tem assadeira de alumínio ou de vidro, você precisa untar com um pouquinho de óleo e amido de milho, para não contaminar com glúten, se você quer uma receita livre de glúten. Agora, olha, dou aquela chacoalhada para ele ficar no mesmo nível e vou levar para assar. O forno tá super quente já. Tá quentinho mesmo. Tá quentinho, você sentiu aí, né, Estela? Vou colocar aqui por 30 minutos e se o forno me disser que já tá bom, se a cor, a textura estiverem legal, eu desligo, senão eu deixo mais 10 minutos. E aí é o seguinte, enquanto assa, a gente tem muitos questionamentos sobre esse empoderamento da mulher na área da saúde. Mas eu quero aproveitar para assistir junto com você uma matéria muito legal que a nossa equipe preparou, mostrando na prática como os avanços e como, juntamente com a tecnologia, claro, mas a mulher atua de maneira tão presencial, diria assim, marcando mesmo presença, empoderando uma mulher que tem deficiência visual e trazendo ela, fazendo com que ela realmente possa aproveitar também, curtir a gestação como uma mulher sem deficiência. O ultrassom é um dos momentos mais esperados pelas gestantes. É através de um aparelho desse daqui, ou parecido, que elas podem ver a formação do bebê
dentro da própria barriga. Mas com o avanço da tecnologia, esse exame vem se desenvolvendo e muito. Por isso que hoje nós vamos conhecer a ultrassonografia em 3D. Você já ouviu falar? Eu, pelo menos, não sei o que é. Então eu fui até o Dr. Heron Werner para saber. Ele é ginecologista e especialista em medicina fetal. O ultrassom anterior, ele pegava os cortes, né? Então, na verdade, quando você está rastreando com ultrassom, você está vendo uma lâmina de imagem, que é aquela imagem bidimensional com escala de cinza, mas sem cor, sem nada, né? Que ali já é o suficiente para você fazer uma enormidade de diagnóstico. Né? Então, o ultrassom ele entrou na obstetrícia de uma maneira muito forte no final da década de 70, né? E veio evoluindo muito daquela época para cá. E isso revolucionou a conduta no pré-natal. O melhor é que esse paciente pode ser visto em 3 dimensões. Antes eram apenas 2 dimensões, mas agora dá para identificar detalhes do rosto e das formas do bebê. Mas não para por aí não, viu? O doutor então pensou em imprimir esse feto em 3D. Que tal? Então nós tínhamos um estudo que começou em 2002 no Rio de Janeiro, que nós estávamos fazendo processamentos de imagens para o Museu Nacional. Não tem nada a ver com feto, né? Então o que se fazia? Você pegava um bloco de pedra, que tivesse um bloco, alguma coisa arqueológica dentro dessa pedra que você não quer quebrar, você fazia uma tomografia, fazia uma extração virtual do que é pedra e achava um fóssil ali dentro. Com essa informação volumétrica do fóssil, eu transformava aquilo numa linguagem para uma impressora 3D e aí era feito a impressão 3D do fóssil que está dentro daquela pedra sem quebrar a pedra. Então, por que não fazer isso com o feto sem tirar da barriga da mãe? No início, a ideia era imprimir para fazer estudos do feto em escolas de medicina e depois se tornou uma forma de beneficiar as famílias com deficiência visual. Tive uma reportagem na televisão, a gente estava assistindo e aí passou uma moça deficiente visual que fez o exame em 3D. Mas eu não estava grávida ainda, nem pensava, né, em engravidar nem nada. Aí quando eu engravidei, a gente jogou na internet, começou a pesquisar e ver, né, como que seria, qual o procedimento para conseguir, e apareceu o contato do Dr. Heron, que é o médico que faz, né, que realiza esses exames. Então, se você pensa numa paciente deficiente visual, o acompanhamento do exame dela é diferente do acompanhamento daquela paciente que vê, né? A maneira de você explicar o exame é diferente. Então, quer dizer, o que a gente pensou? Bom, eu posso traduzir aquilo que as outras gestantes estão vendo em algo mais interpretável para a paciente deficiente visual, porque ela vai ver igual, ela vai ter, o sentido vai estar apurado igual, né? Tanto a Ana Paula quanto o Álvaro, pais do Davi, são deficientes visuais. Hoje o menino tem 4 anos, mas os pais lembram quão importante foi fazer esse exame. Por mais que eu ia em todo o pré-natal da Ana, praticamente eu fui, tive a possibilidade de participar, mas quando chegava um momento de encontro com o Dr. Heron, fazer o ultrassom em 3D e depois receber o feto impresso, aí eu me tornei mais ainda participativo, e isso que, sei lá, não tem como explicar também essa parte, é difícil. Realmente os benefícios são enormes, mas a emoção, essa é maior ainda, e a única palavra que pode descrever esse momento... Amor. Acho que é tudo. Não dá para pensar em outra coisa. Olha só que legal, que bonito de ver, né, gente? A Maravilhoso. tecnologia auxiliando nesse momento tão bonito da vida e que antes, até pouco tempo atrás, era tão limitador para pessoas com deficiência visual. Parabéns aí quem está por trás dessa iniciativa, e a gente precisa de mais pessoas pensando nos diferentes tipos de pessoas que a gente tem aqui no mundo. Seguinte, como é que a sociedade vê o empoderamento da mulher
na área da saúde, será que aquela coisa de mulher frágil, de mulher sensível, será que está mudando na área da saúde também? O cenário está mudando. A gente tem esse conceito da mulher frágil, mas esses espaços, sair de um lugar onde não era tão vista, onde não tinha tanta voz, onde não podia desenvolver as suas habilidades e conseguir empoderamento, né? O conceito é tomar poder, entender sobre si e poder produzir para o outro. Isso é muito bom, é o direito da mulher entrando no campo do direito, né? E a gente tem falado bastante sobre saúde, né? Outubro Rosa, empoderar-se também sobre o seu corpo, o seu autoconhecimento, a sua saúde, e isso vai desenvolvendo a mulher e mudando um pouco o cenário. Queria saber também o lance da... Talvez essa seja uma questão muito comum até em outras áreas em que a mulher tem se tornado mais importante e tem sido vista com mais frequência, mas o lance da maternidade, na opinião de vocês, se vocês acham que atrapalha ou acaba até ajudando nesse empoderamento feminino na área da saúde? Eu queria até trazer um comentário em relação à matéria que a gente assistiu, porque como enfermeira obstetra eu não posso deixar de dizer que se tem uma forma de empoderar uma mulher é o parto, né? O parto, quando ele pode, por questões fisiológicas, né, ser um parto normal, isso traz para a mulher um empoderamento, ela se sente protagonista do próprio momento em si. Então, eu não creio que, pegando o gancho disso com a sua pergunta, eu não creio que a maternidade, ela tire da mulher, de jeito nenhum, a possibilidade de crescer, de se tornar, assim, dona realizada, dona do seu próprio caminho. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que traz para nós uma sensação de que se eu posso conduzir, ajudar, crescer, né, educar uma criança que é tão difícil, por que eu não posso crescer profissionalmente, eu não posso conduzir a minha própria vida, que nos torna muito mais cheias de condições, de vitalidade, de força. A maternidade, isso traz uma maturidade até nessa área. Para mim traz. Sua visão, Estela, sobre isso? Então, eu acredito que sim, que dá para conciliar, porém a responsabilidade da maternidade exige bastante da mulher. E no lado profissional também. Então, aí são dois esforços, vai ter que ter um desdobramento maior. É uma fase que ocorre uma angústia muito interna, onde a mãe precisa aí, às vezes, tomar uma decisão. Algumas conseguem se adaptar, outras escolhem abrir mão desse lado profissional por um período para assumir as questões da maternagem também, né? E aí vale ressaltar, assim, essa questão do empoderamento, a gente está trazendo até no aspecto saudável desse conceito, né? Onde eu saio de um momento onde as mulheres, elas estão no espaço escuro e elas conseguem ser vistas e trazer essa potência para elas e para a sociedade, né? Não um outro lado que acaba trazendo uma esfera de competitividade, né? Um poder querendo se sobressair a outro, mas de uma esfera saudável onde eu possa exercer minhas funções enquanto mulher em outras áreas e não só no espaço padrão que foi pré-determinado, né? Até porque, completando, eu penso que na área da saúde você tem, como a gente falou, boa parte das profissões são predominantemente femininas, né? Você tem condições de vencer muitos obstáculos e pela sua sensibilidade, porque a mulher tem esse lado sensível, pelo esforço, porque ela também luta com dificuldades, e nós sabemos que isso é histórico, né? Existem algumas profissões em que até a remuneração ela é diferente. Sim. Mas você prova o seu valor, né? Você mostra o seu lado sensível, mas também o seu lado competente. Então isso, quando você soma essas coisas, você consegue, aonde você se colocar, em que área da saúde for,
já que nós estamos falando disso, mas em qualquer outra área, você consegue, mostrando a sua competência, mostrando que você tem esse lado sensível, mostrando que você tem várias facetas, você consegue se colocar como uma pessoa competente. Né? Muito bem, olha, e a mulher tem vários papéis, né? A gente não pode simplesmente ficar focado no empoderamento da mulher na área da saúde, mas ela também, mesmo que seja uma mulher poderosa no exercício da sua profissão, ela ainda assim tem que dar conta de outros papéis. Às vezes mãe, às vezes não, às vezes como filha, né? E dentro de casa, às vezes ela tem que exercer com a mesma habilidade e maestria o que ela exerce no trabalho, no hospital, no consultório, na sua clínica, onde ela exerce a profissão. Em casa, ela precisa dar conta também com aquela... Gostei muito do que você falou. A gente está desmistificando e aprendendo a valorizar a mulher, de repente, em seus momentos. Né? O empoderamento, de repente, não precisa ser só no trabalho. De repente, não, certamente. Não deve ser só em uma área e outra não. Existem momentos, né? E aí o empoderar-se é transitar pelas diversas facetas da vida onde eu consiga ter o respeito enquanto mulher, dentro das minhas habilidades. E assim, a gente está falando de saúde, mas seja na área de saúde, seja em outras áreas também, né? É porque a gente vê mais na área da saúde até por essas características. Mas vale ressaltar que tem mulheres que não conseguem se identificar com essas características e vão transitar por outras áreas. Mas eu acho que a palavra-chave é o respeito. É o respeito dela com os limites dela, então as exigências, às vezes, sociais, faz com que ela traz angústia, mas o que eu gosto, o que eu não gosto, qual é o meu momento, né? É agora o momento de eu sair, desbravar a minha vida profissional, é agora o momento de eu cuidar do meu lar, da minha família. Então o respeito a si e a sociedade respeitando, né? Gente, a conversa tá maravilhosa. Enquanto vocês foram falando, eu fui comendo meu bolo, que está maravilhoso. Eu tomei... Olha, eu vou dar a dica, não sei o de vocês, porque vocês escolheram comer esse aqui que tá mais branquinho. O meu tá mais douradinho, a casquinha ficou crocante. Esse e por tá dentro bem molinho. macio, tá tipo um pudinzinho. Eu quero mostrar pra você, inclusive vou ter que comer mais um pedaço, olha. Ele tá macio, bem macio por dentro, uma espécie de pudim mesmo, e por fora uma casquinha deliciosa. Tá bom demais. Esse tem que fazer, né, Estael? Tá bom demais. Nosso Muito tempo já gostoso. acabou. Você que anda aí meio pra baixo, que anda aí se sentindo meio desvalorizada, olhe pro espelho e saiba que você tem valor. Primeiro pra Deus que te criou. Segundo, para as pessoas que te amam, para as pessoas que estão ao seu redor. E às vezes a gente comete erros mesmo, é importante a gente assumir e bola pra frente. Se respeitar. Se respeitar. Muito obrigada, Estela. Obrigada. Muito obrigada, Foi um Estael. prazer. Que bom passar esse tempo com vocês aqui. Foi muito bom. E a gente se vê no próximo Vida e Saúde. Tchau.